Paz, meus amados, tudo bem? Que bom. Vamos abrir a palavra de Deus, por gentileza, em Lucas capítulo 1, no verso 26. Lucas capítulo 1, verso 26. Nós exultamos no Senhor pelos seus grandes benefícios para conosco. Quem pode contar as suas bênçãos, as suas maravilhas, a sua graça? Que o seu coração seja sempre grato no Deus da verdade, no Deus da vida. É Lucas capítulo 1, verso 26. Assim está escrito na palavra do Deus vivo. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Aproximando-se dela, o anjo disse: Salva, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este o 6º mês de geração para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Comigo, igreja, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Oh Deus, nós nos deliciamos na Tua palavra, nós exultamos no Espírito, porque não são contos, não são fábulas, não são elucubrações humanas, mas a manifestação histórica, verdadeira, de dezenas de profecias que o Messias viria, e o seu nascimento se daria de uma maneira extraordinária e sobrenatural. O Senhor é o Deus da vida. A vida nasce em Jesus, e a vida é para Jesus. E eu te louvo, Pai, porque o Evangelho do nosso Senhor Jesus, as boas novas, Deus, está fundamentada numa pessoa, Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E nesta manhã, nós saímos daqui, Pai, nesta convicção tão grandiosa que tudo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. E toda a nossa existência, Pai, começa num relacionamento com Jesus Cristo. Assim como o Teu Espírito envolveu Maria, produzindo nela Jesus, o Verbo encarnado, que Teu Espírito produza o nosso caráter, as benevolências, o fruto do Teu Espírito sobre as nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O nascimento efetivamente, verdadeiramente é um milagre. Eu me recordo, e essas foram, sem dúvida nenhuma, uma das imagens mais impactantes que eu já tive na minha vida, de ver o nascimento do Theo, de acompanhar o nascimento do Rafael. Ambos, a Lara de uma maneira corajosa, foram partos normais. E é incrível, queridos, quando o nosso filho nasce, o quanto você sente a presença de Deus, o quanto isso é marcante, porque a vida efetivamente pertence a Deus. O Evangelho de Lucas começa de uma maneira extraordinária. Fala de 2 nascimentos.
começa relatando a vida, o nascimento de João Batista. E o nascimento de João Batista, ele é sobrenatural, assim como também foi de Maria, porque a Bíblia vai dizer que Zacarias e Isabel, eles eram irrepreensíveis na presença de Deus, porém ela era estéril. E Zacarias era um sacerdote, e saiu no seu turno ele se tornar o sumo sacerdote, ou seja, ele estava no Santo dos Santos, apresentando ao Deus vivo, né, os incensos, as orações, e este, portanto, sem dúvida nenhuma, era o momento mais auge do ponto de vista ministerial deste homem, e um anjo, Gabriel, aparece a ele, dizendo que a sua esposa, que já era avançada de dias, ficaria grávida. Vejam lá, por gentileza, no versículo 18, então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso, pois eu sou velho e a minha mulher também tem idade avançada? E o anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus. Eu fui enviado para falar com você e trazer esta boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, aos quais, no devido tempo, se cumprirão. Queridos, olha como que o Evangelho e como que Deus faz as coisas, queridos, e os mistérios de Deus. Nós estamos falando de dois grandes nascimentos que mudou a humanidade, porque João Batista é o maior de todos os profetas, nascido de mulher depois de Cristo, obviamente, e ele vai preparar o caminho, ele vai anunciar o caminho e basicamente preparar o caminho dizendo: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Ele nasce de uma maneira extraordinária, e aqui, queridos, há um princípio muito profundo, queridos, que quanto maior as tribulações e lutas que nós temos, maior é a provisão e o milagre de Deus. Queridos, mas Zacarias, que era um sumo sacerdote, ele não creu na palavra do anjo Gabriel. Um sacerdote que não fala, ou que não pode falar, é uma disciplina severa, severíssima, da parte de Deus, porque ele simplesmente não acreditou na palavra do Deus vivo. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E olha como isso é profundo, porque ao mesmo tempo que ele não agrada a Deus nesse contexto, neste momento, pela sua incredulidade, por ele olhar as circunstâncias em detrimento a um mensageiro, o anjo Gabriel, a despeito disso tudo, Deus continuou realizando o seu propósito, ou seja, a despeito da sua incredulidade, nasceu João Batista. Mas o paralelo que eu quero fazer aqui é sobre Maria. E é interessante porque também Maria faz um questionamento. Você fala: pastor, mas se Zacarias faz um questionamento e Maria também faz um questionamento, porque veja bem, versículo 34, então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo a envolverá, e com a sua sombra, e por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Você fala: bom, pastor, e esta jovem virgem diz que ela estava ali à disposição do Senhor. Ela também questiona, mas aqui, queridos, eu vou fazer uma inferência, porque o texto pode nos dar essa tranquilidade de fazermos essa inferência. Um é um questionamento de incredulidade, o outro é um questionamento de espanto, de estar maravilhada, de estar deslumbrada com aquilo que viria a acontecer sobre a vida dela. O cristianismo, ele nasce da graça de Deus. E o cristianismo só pode ser vivido mediante a fé. Vamos repetir? O cristianismo só pode ser vivido mediante a fé. De fé em fé, nós somos chamados para viver o Evangelho. O Evangelho de Lucas, ele narra duas histórias sobrenaturais: o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus Cristo. Porque a vida nasce em Deus. E claro que nós estamos trazendo esta mensagem a você, sobretudo mãe, para dizer
que você teve a graça de gerar vida, que é um atributo de Deus. De quando em quando nós ficamos ouvindo aí, né, o projeto Genoma, que foi um grande fracasso. Aliás, foi um dos projetos que mais se investiu, aportou dinheiro que não deu em nada, porque o homem queria brincar de Deus, e isso não é possível, porque só Deus é o Senhor da vida. Mas entenda uma coisa, queridos. Em Hebreus capítulo 11, vai dizer que Sara também era estéril, e você sabe da história de Sara, que Deus dá uma promessa a Abraão, 25 anos se espera até que Sara aos 90 anos de idade, Abraão aos 100 anos de idade, tenha um filho. Então o autor sagrado em Hebreus vai dizer assim, e Deus deu poder para Sara ser mãe. Deus deu poder para Sara ser mãe. Vamos, mães. Deus deu poder para mim, para eu ser mãe, para você ser mãe, para Sara ser mãe. E louvado seja o nome de Deus, porque se Deus te dá poder para ser mãe, Deus te dá autoridade para educar os seus filhos e Deus te dá graça para orientá-los no caminho do Senhor. Porque tudo que Deus faz, queridos, é completo. Ele não apenas dá o poder para uma mulher ser mãe, mas Ele também vai dar a autoridade, a capacidade, a graça, a sabedoria, o gracejo para que esta mãe possa manifestar as verdades de Deus. E claro que essas mães, as mães manifestam as verdades de Deus à medida que elas têm vida com Deus. Hoje é um dia especial, a despeito de a gente saber que em grande medida tem um aspecto, um grande quê de comércio por trás disso, mas nós podemos e devemos honrar sim as mães. O aconchego, o acalento, o amor, o afeto de uma mãe, o quanto de fato isso muda o mundo. O quanto isso de fato pesa aos nossos corações. O quanto isso de fato marca a nossa estrutura. Não existe nenhum de nós aqui que não tenhamos alguma marca específica acerca das nossas próprias mães. E é claro, meus amados, salvo aqueles que a mãe veio a falecer muito cedo, enfim, mas a verdade é que é uma honra para uma mãe ser uma mãe e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande. Porque os nossos filhos, eles são sangue do nosso sangue, carne da nossa carne, e eles têm um grande quê genético, e ao mesmo tempo que os nossos filhos têm um grande quê genético, eles têm uma grande estrutura de pensamentos, ou de visão de mundo, ou de ser, da maneira de ser, conforme você é, e aquilo que você educa ou deixa de educar. Então, ao mesmo tempo que é uma grande honra, é um grande privilégio. E eu queria, assim, concluir esta breve meditação ao seu coração, reafirmando essas duas grandes verdades. Deus é o Deus que deu a Zacarias e Isabel o poder, no caso Isabel de ser mãe, deu poder para Maria ser mãe, e a Bíblia vai nos ensinar no texto bíblico, né, nos evangelhos, que Maria guardava todas as promessas de Deus aonde? No coração. E aí, mães, à medida que você guarda as verdades de Deus no coração, você tem a autoridade e você tem a capacidade de instruir, de inspirar, de motivar os teus filhos a temerem e amarem o Senhor. À medida que os nossos filhos vão se tornando adolescentes ou jovens, os pais muitas vezes se preocupam, o que eles vão ser, o que eles vão se tornar, se vai ser um engenheiro, se vai ser um advogado, se vai ser um empresário, etc, etc. Mas, queridos, o maior legado que nós temos que deixar aos nossos filhos é de temerem ao Senhor, é de amarem profundamente a Deus. Este é o grande legado que uma mãe deve e pode deixar para os seus filhos. Tanto é assim, e eu vou concluir, vejam lá em Deuteronômio, o texto mais importante do Antigo Testamento acerca de educação de filhos, está em Deuteronômio capítulo 6. Escute, Israel, o Senhor, versículo 4. Deixa eu ler um pouquinho antes.
Versículo 1: são estes os mandamentos, os estatutos, os juízos que o Senhor teu Deus ordenou que fossem ensinados a você, para que vocês cumprissem na terra que vão de entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês e seus filhos, os filhos de seus filhos, temam o Senhor, o seu Deus. Guardem todos os seus estatutos, mandamentos que eu lhes ordeno, para que seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, ó Israel, e tenham cuidado de cumprir estes mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhe ordenou. Escute, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Estas palavras que hoje ordeno estarão no seu coração. A ordenança aos pais é que os pais façam o quê? Amem de todo coração, de toda força, com todo entendimento quem? A Deus, o único Senhor. Ame ao Senhor de todo o coração, com toda a sua força, e guarde os seus mandamentos, porque a partir de então, e somente assim, e nesta ordem necessariamente, você vai poder cumprir o que está escrito no versículo 7. Você inculcará os seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua testa, e elas lhe serão por frontal entre os seus olhos, e você acrescentará nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Ele está dizendo, olha, você vai ensinar a teologia do caminho, do processo, do dia a dia, da lida diária. Você vai ensinar o seu filho quando ele estiver sentado, quando ele estiver em pé, quando ele estiver andando, quando ele estiver no caminho, quando você levantar com ele, quando você se assentar. Você vai inculcar. Em última instância, filhos, é o que um pastor deve fazer. Nós vamos inculcar a palavra de Deus aos nossos filhos. Aos domingos? Pontualmente? Eventualmente? No dia do seu aniversário? Não. Diariamente. Constantemente. Mais de uma vez por dia. Você inculcará no coração dos seus filhos amar a Deus e temer ao Senhor. Mas isso só é possível se a mãe, se o pai tiverem vida com Deus. Concluo reafirmando ao seu coração, mãe. Deus te deu o poder de ser mãe. E isso é uma honra muito grande. E Deus nos dá capacidade e autoridade para que você, mãe, possa amar ao Senhor e inculcar as verdades de Deus ao nosso Senhor. Amém, igreja?